Se o nosso objetivo nesse Brasileirão é ser G6 do Campeonato Brasileiro, né, na teoria é ter uma vaga na Libertadores independente das Copas, dá pra dizer que essa rodada foi boa. Eu te explico abordando essa rodada do Brasileirão. Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil e de todo mundo, ou até você torcedor de outro clube. Esse aqui é o resumão da rodada. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista e sou tricolor. Deixa um like, se inscreve, vamos lá pra gente analisar os jogos da rodada. Mas antes, deixa eu destacar um ponto aqui, porque a gente vem pra cá contar derrota e contar vitória, né? A verdade é essa, que a gente trabalha com a realidade. Deixa eu só descrever a minha semana lá na KTO. A KTO tem um negócio chamado chance extra, de vez em quando ativa, e na quarta-feira estava ativo. O que era? Você faz uma aposta, e se a aposta não bater, eles te dão o direito de fazer uma nova aposta com aquele mesmo valor. Então, o que eu fiz? Eu botei R$17 na quarta-feira, que esse aqui é meu histórico da semana, dia 6 de agosto. Eu botei R$17 que ia passar. Que o Internacional teria mais cartões que o Fluminense, acabou empatando, que o Atlético Mineiro passaria e que o São Paulo passaria. O São Paulo não passou, eu perdi. Só que aí eu tinha direito a, no dia seguinte, fazer uma outra aposta de R$17. E se eu ganhasse, né, se funcionasse, eu receberia o dinheiro. R$17, botei que o CSA faria um gol no Vasco. Ele fez e eu ganhei R$13,60. Me reergui, voltei a R$13,60. Peguei esses R$13,60 e dividi em duas apostas nos jogos do final de semana. Uma aposta de R$5, que o jogo teria muitos cartões, né? Teria 6 ou mais cartões, e o jogo teve cartão pra cacete. E uma múltipla também, que o jogo teria, o Bahia faria menos de 2 gols. Fez 3, né? Errei nessa aqui, essa não bateu. Mas a outra, eu botei R$9 nessa tripla aqui. Aí aqui a gente deitou, né? Por quê? Era chance dupla Fluminense ou empate, ou o Fluminense ganharia ou empatava, 3-3. Os dois times fariam gol. Eu apostei que o Fluminense ia tomar gol, porque eu sabia, né, que ia acabar tomando. É uma defesa muito nova, né? E que o Fluminense ia fazer também, né? E que o Mirassol faria um gol no Flamengo. Essa odd deu odd 8. Eu botei R$9, ganhei R$72. Ou seja, no final das contas, o meu saldo da semana acabou sendo salvo por aquela chance extra da KTO lá, que eles deram depois que eu perdi aquela primeira aposta. Se você quiser ir lá na KTO, lembra que é para maior de 18 anos. Enfim, aproveita aí também o link que está aqui embaixo no primeiro comentário fixado para se cadastrar vindo daqui do Jornada. Se eu usar o link, eles identificam que você veio daqui do Raiz Tricolor, né, do grupo Jornada. Vamos lá, vamos fazer a análise da rodada. Isso porque eu vou botar aí na tela e vou... Alguns vocês já estão acostumados, né? Alguns jogos eu comento bastante, outros eu só passo. O Flamengo e Mirassol acho que é um para comentar um pouquinho mais. O Flamengo venceu o Mirassol por 2-1. E é interessante que... eu vou botar a estatística aí, ó. Na verdade a estatística já está na tela. Só afastar aqui pro lado. Cara, a posse de bola, igual. 51 Mirassol, 49 Flamengo. Número de passos trocados, igual. 424, 410. Número de passes errados, praticamente igual. As finalizações vai destoar um pouco. O Flamengo finaliza 24, o Mirassol 13. Mas você olha finalizações no gol. 8 do Flamengo, 5 do Mirassol. Assim, é óbvio, o Mirassol desarmou muito mais que o Flamengo, também porque o Flamengo tinha mais ímpeto, né? Quando tinha bola ia mais pra frente. Foi um jogo, cara, que não é absurdo nenhum dizer que foi um jogo disputado. Eu não vi esse jogo na íntegra, vi só ali o tape, né? Mas foi um jogo disputado no Maracanã. O Flamengo ganhou, como faz com a maioria dos seus jogos disputados, né? Acho que esse é um elogio ali, né? Elogio que deixa a gente puto, mas enfim, é um elogio como análise, né? Ao trabalho do Felipe Luiz até agora é isso. É que o Felipe Luiz, até agora, dá pra dizer que o cara não perde jogo, né? Ele perde muito pouco. Principalmente no Brasileirão. Vai completar o primeiro turno, falta uma rodada só, né? Eles têm um jogo atrasado para fechar o primeiro turno, tem 2 derrotas. Já é um número marcante. Cara, não é só isso, tem 8 gols sofridos. Os caras vão terminar o primeiro turno, se não tomarem 2 gols do jogo atrasado deles, vão terminar o primeiro turno com 1 dígito de gol sofrido. Ataques ganham jogos, defesas ganham campeonatos. Isso é um fato, né? É muito raro você ver um time campeão de pontos corridos não tendo uma das 3, 5 melhores defesas do Brasileirão. E aí, onde a gente vem pro Cruzeiro, vou dar um salto aqui. O Cruzeiro tomou a virada do Santos com 2 gols que não se leva. Principalmente o primeiro, né? O Cruzeiro fez 1-0 com o Fabrício Bruno, um gol de cabeça. Aí, o Cruzeiro tá voando, né? Mas é a segunda derrota em 3 jogos que o Cruzeiro leva a virada, que o Cruzeiro se complica. E ia se complicar contra o CRB também na Copa do Brasil, né? Porque o malandro lá perde o pênalti.
não dá pro Guilherme estar livre dentro da área no cruzamento do Cavaleiro, igual foi no gol de empate, né? O segundo gol, contra-ataque, beleza, acontece. O Santos virou contra o Cruzeiro. O Neymar não participa dos gols, mas eu já falei aqui algumas vezes, né? O Neymar melhora muito o time do Santos. Não sei se paga, acho que financeiramente talvez não seja uma conta que a gente vai conseguir fazer, né? Tipo, se vai se pagar, se não vai. Mas acho que é um fato dizer que sem o Neymar o Santos estaria pior. Apesar do jogo de hoje, mais uma vez, o Neymar perde um gol, né? No jogo desse domingo, o Neymar perde um gol que já deveria ter feito o gol antes. Santos foi a 21. Essa vitória complicou um pouquinho a vida da galera de baixo, principalmente a vida do Vasco, que empatou em casa com o Atlético Mineiro. O Vasco conseguiu tomar um gol antes de um minuto, tá? Chutaço do Gabriel Menino, que ia vir pro Fluminense, inclusive. Chutaço, depois um pênalti discutível, o Verratti empatou. O Vasco, que entrou com o Fernando Diniz, botou o Puma Rodrigues de lateral esquerdo. O cara é lateral direito, já começou, hein? Começou lá. Com esse empate, o Vasco segue na zona de rebaixamento. 4 vitórias, 4 empates e 9 derrotas. Enfim, segue sua sina, né? 17º com 16 pontos. Quem tá na briga ali com o Vasco, nesse momento, não é o Juventude joga na segunda-feira contra o Corinthians, tá? Ainda vai jogar, mas tem 11 pontos. Quem tá na briga com o Vasco nesse momento, dá pra dizer que é o Vitória e o Grêmio. Vamos começar pelo Vitória. Vitória ontem perdeu por 2-0 pro São Paulo, dentro do Morumbi. São Paulo engatando a 16ª marcha, vencendo direto no Brasileirão. Se você tirar a Copa do Brasil da conta, né? Até pela forma como os caras foram eliminados no último jogo agora contra a equipe do Atlético Paranaense, quando você olha pro Brasileirão, o São Paulo ressurgiu no campeonato pós-mundial, né? Inclusive ultrapassou a gente. Foi a 28 pontos. No meio de semana enfrenta o Atlético Nacional. Vou passar a agendinha dos times brasileiros na Sula e na Libertadores, está no final desse vídeo aqui também. São Paulo se tornou um problema pra gente pensando em G6, tá? Porque hoje o Fluminense está em 9º, né? Pode ser ultrapassado pelo Corinthians, que joga segunda-feira. Isso, pelo Corinthians, que joga segunda-feira, mas o Corinthians tem jogos a mais e tal. Dá pra dizer que vamos ser prudentes aqui, vamos botar 3 pontos pro Fluminense. O Fluminense ganha o Ceará em casa, mas perde pro Mirassol fora. Tô dizendo que isso vai acontecer não, mas só pra ser prudente aqui no cálculo dos jogos atrasados. Isso quer dizer que o Fluminense ultrapassaria o Red Bull Bragantino. Teria 27 pontos. Hoje a disputa do Fluminense por esse G6 não é com o Flamengo, não é com o Cruzeiro, não é com o Palmeiras. Esses 3 aí estão na nossa frente e vão ficar na nossa frente por um bom tempo, né? Matematicamente falando, a gente precisaria de pelo menos 5 vitórias para ultrapassar, 6 vitórias para ultrapassar o Flamengo, né? Então, 6 rodadas. Então esses 3 não estão na conta. A disputa do Fluminense hoje é para tirar a diferença do Botafogo, são 5 pontos de diferença do Botafogo, mas é com Botafogo, com Bahia, com São Paulo, com Atlético Mineiro e dá pra botar aí nessa conta o Red Bull Bragantino. Não bota o Mirassol, acho que o Mirassol não tem fôlego pra campeonato todo, mas vai estar na briga. Acho que eu boto ele aí como 6º elemento da briga. Então você tem 7 times que vão brigar ali, considerando o Fluminense também, né? Vão brigar do 4º até o 10º. É esse o recorte hoje, do 4º até o 10º. Todo mundo que tá acima, do 10º pra cima, tá na briga por esse G6. Acho que o Internacional tem a mesma pontuação, o Ceará tem a mesma pontuação que o Atlético Mineiro. No caso, o Ceará tem a mesma pontuação que o Corinthians, né? Mas se o Inter tem, por exemplo, a mesma pontuação que o Atlético Mineiro, não leva muita fé. Apesar de ter vencido 3-1 em cima do Red Bull. Mas é porque o Red Bull anda perdendo pra todo mundo, né? Então, bizarro como desmoronou. E agora acho que vai ser o teste do Seabra, né? Que é o treinador do Red Bull Bragantino. Montar um time vencedor tem as suas dificuldades. Mas a hora que o seu time vencedor se transforma num time perdedor e você tem que voltar ele a ser um vencedor, nossa, aí é difícil, tá? Aí é complicado. É o trabalho que vai ter o Seabra agora lá no Red Bull. Então essa vitória do Inter achei um pouquinho enganosa também. Um 3-1 ali perdido. O Ricardo Matias guardou 2, por sinal. Não acho que o Inter vem para disputar esse G6. Então a gente tem que olhar para esses times, os 10 primeiros. Olha essa rodada. O Atlético Mineiro. Empatou fora. É um bom resultado. Pois é, pro Fluminense foi o 3-3 com o Bahia. O Fluminense poupou para jogar a Sula e empatou fora com o adversário que é 4º colocado no Brasileirão. O Atlético Mineiro empatou com o Vasco. Então o nosso resultado foi mais positivo que o deles. O Red Bull perdeu em casa. O Mirassol perdeu um jogo esperado de perder. Fora de casa contra o Flamengo, o Mirassol não esperava pontuar. O Bahia tropeçou em casa com a gente, contra um time reserva. Então, assim, alguns times ali se prejudicaram um pouquinho
considerando a rodada, não só a tabela e a pontuação. Quem não se prejudicou, e aqui a gente já falou do São Paulo que venceu o Vitória por 2-0, eu volto a falar de zona de rebaixamento. Por quê? Você pode ter percebido que eu falei do Vitória, tá disputando com o Vasco, do Grêmio, que eu vou falar já, mas eu não citei o Fortaleza, né? Exato, que o Fortaleza nesse momento não briga com ninguém, briga só consigo mesmo, né? Estreou camisa, legal e tal, Castelão 5-0. Botafogo no Fortaleza, treinado pelo Renato Paiva. E ex-treinador do Botafogo que saiu, né, não muito querido por lá. Enfim, né? 5-0, cara. É uma vergonha extrema a situação do Fortaleza. Fica um detalhe aí que em 2019, talvez, 18, agora não vou lembrar de cabeça, cara, mas quando o Rogério Ceni era treinador do Fortaleza, tem um momento em que ele sai, 19. Ele tá fazendo um bom trabalho por lá e tá, é muito querido, desenvolvendo trabalho, recebe uma proposta do Cruzeiro e sai do Fortaleza. Aí o Fortaleza contrata algum treinador, não vou lembrar quem era, ele vai mal no Cruzeiro, sai rapidamente do Cruzeiro, o Fortaleza demite o treinador e contrata o Rogério de novo. O Vojvoda ainda tá no mercado, Fortaleza. Não sei pra onde vocês vão com o Renato Paiva, não. Sendo sincero. Mas Fortaleza hoje já integra o grupo que tem Juventude e Sport como o grupo dos que nem estão brigando pra não cair. O Sport hoje, não é que ele tá brigando, ele deu sinais vitais. Já estavam prontos pra declarar morte cerebral do Sport já. Mas ele deu sinais vitais. Venceu o Grêmio, a primeira partida do campeonato que ele vence. Enfim. E aí a gente fala sobre o Mano Menezes, que é bem capaz de, quando você estiver vendo esse vídeo na segunda-feira, esteja na fila do seguro-desemprego, não esteja mais empregado. E aí vai ser um treinador que foi demitido de 2 times no mesmo turno de Brasileirão, né? Uma loucura. Ele é demitido do Fluminense na primeira rodada desse turno, seria mandado embora do Grêmio na 19ª rodada, né? Vamos ver como é que vai ser o Grêmio, já que ele não tem mais nenhum mata-mata também. O Mano hoje eliminou também da Sul-Americana contra o Alianza Lima, né? Então hoje o Grêmio tá nessa briga. Quem perde ponto pro Sport tá nessa briga sempre. Esse resultado é sempre bom, tá? E o Sport, vamos ver, né? Tem sinais vitais. Até vai ter que se provar muito. Até voltar a andar, pra depois voltar a andar, voltar a correr, aí começar a lutar e aí começar a briga contra o rebaixamento. Vai ter que fazer muito ponto ainda do Sport, né? Acho que falei de todos os jogos. Só não falei de Palmeiras e Ceará, né? Palmeiras ganhou por 2-1 do Ceará, estancou ali a crise com o Abel Ferreira. Tá ainda no páreo, né? O Palmeiras hoje, se você olhar ali na verdade, essa tabelinha aqui é muito importante, o aproveitamento. O Palmeiras tem 70%, o Flamengo tem 74%. Porque o Palmeiras tem 17 jogos e 4 pontos a menos que o Flamengo, que tem 18 jogos. Se ele ganhar esse jogo atrasado, ele vai a 39, tá a 1 ponto do título, né? Diferente do Cruzeiro, que tem 37 e já tá com um jogo a mais que o Flamengo e 2 a mais que o Palmeiras, né? Então, você pode aí ter, quando o Cruzeiro tiver 19 jogos e 37 pontos, o Flamengo pode ter 43 e o Palmeiras 42, por exemplo. Uma diferençazinha grande. O Cruzeiro não sei até onde vai ter fôlego, né? Mas agora só tá em uma competição, também não tem muita desculpa pra tomar uma virada igual tomou do Santos na reta final. Acho que falei de todos os jogos aqui. E aí passo pra vocês a agendinha da semana, né, dos clubes brasileiros, começando pela parte que nos toca, a Conmebol Sul-Americana. Só tem 2 brasileiros por lá. O Fluminense joga na terça contra o América de Cali, 9h30 da noite, em Cali. Por isso, inclusive, que poupou o titular contra o Bahia. O outro brasileiro que está na Sul-Americana é o Atlético Mineiro, que joga na quinta, em casa, contra o Godoy Cruz da Argentina. Ou seja, na próxima rodada do Brasileirão, em que o Atlético Mineiro também joga em casa contra o Grêmio, pode ser que eles decidam poupar alguma coisa para focar no Godoy Cruz no jogo de volta lá na Argentina. O jogo é quinta, 9 da noite. É torcer pro Atlético Mineiro perder a ida em casa. Se ele perde de 1-0 a ida em casa, talvez poupe contra o Grêmio e aí facilita um pouco a nossa vida. Pensando agora em Libertadores, lá tem mais brasileirões, times brasileiros. Você sabia que o Fortaleza tá na Libertadores? Eu lembrei disso essa semana e fiquei assustado. Terça-feira, 7 da noite, antes de Fluminense e América de Cali, ou melhor, América de Cali e Fluminense, tem Fortaleza e Vélez Sarsfield lá no Castelão. Que clima que vai ser esse jogo. Ai. O Fortaleza tá lá em 18º. Na terça, 9h30, aí no mesmo horário do jogo do Fluminense, tem Atlético Nacional de Medellín e São Paulo. Então São Paulo joga também na Colômbia. Pra gente, o interessante aí, ainda mais que o São Paulo não é rival nosso, é o São Paulo, de repente, lá na Colômbia, empatar o jogo. Por quê? Se empata o jogo lá, já dá volta, vai jogar contra o Sport na Ilha do Retiro,
o São Paulo tá na briga ali com a gente, vai que o São Paulo foque na Libertadores, ele tem que precisar focar no jogo de volta no Morumbi. Vai mandar o time reserva, o Sport embalado, 3 pontos em cima do São Paulo também. Seria bom. O São Paulo perder pontos agora, a gente acompanharia mais ele. Então, torcer para um resultado que deixe o jogo com o São Paulo focado no jogo de volta. 1-0 Atlético Nacional, empate, alguma coisinha assim. Tem mais 3 brasileiros, o Flamengo, aliás, 4 brasileiros, já tem Flamengo e Inter. Isso aí, dane-se qualquer coisa, a gente é muito Inter nesse jogo. Caguei pra tabela de Brasileirão, né? Assim como Botafogo e LDU, a gente é muito LDU nesse jogo também, né? Rivalidade nossa, torcer pra LDU passar. E tem Universitário do Peru e Palmeiras, esse não vale a pena gastar torcida não, tá? O Flamengo e Inter é quarta, 9h30, o Botafogo joga na quinta, 7 da noite, e o Universitário e Palmeiras é na quinta, 9h30 da noite. Até por isso, o Botafogo e Palmeiras no domingo vai ser às 8h30 da noite, no domingo que vem pelo Brasileirão. E tem Inter e Flamengo também no domingo que vem pelo Brasileirão. É isso, tá? Resumão da rodada feito. Deixa um like, se inscreve aqui no canal. Tamo junto. Até a próxima. Valeu.